Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula do módulo 5, Conhecendo a Salvação. Nós já estudamos sobre o pecado, a justificação, a regeneração, o novo nascimento, e hoje nós vamos estudar mais um tema envolvido, integrante no processo da salvação. Hoje nós vamos falar da santificação. É a nossa aula 6. Eu quero que você grife a primeira linha que está aí na sua apostila, a palavra hebraica kadosh e a palavra grega hagios, significa literalmente santo e traduzem a ideia de separação, selecionados, separados para um propósito especial. Santificação traz esta mesma ideia no contexto espiritual, separados para a glória de Deus. Então, santificação é quando Deus separa um objeto, um local ou uma pessoa para que isto seja, ou esta pessoa seja usada para um propósito específico e para um desígnio, uma finalidade especial. Quando Deus santifica um homem, este homem está separado por Deus para manifestar nele a glória do Senhor, a glória de Deus. É o processo pelo qual o cristão se aperfeiçoa, buscando alcançar o padrão de vida. Isso aqui é muito interessante. Santificação é o processo pelo qual o cristão se aperfeiçoa, buscando alcançar o padrão de vida, o caráter de Cristo Jesus. Santificação, portanto, é termos Jesus como referência, padrão, modelo de vida, de prática cristã. E santificação é quando nós nos aperfeiçoamos nele, quando deixamos que o Espírito Santo nos transforme à imagem e semelhança de Jesus. É falar como Jesus, agir como Jesus, pensar como Jesus, é perdoar assim como Jesus perdoou. Certo? Isso é santificação. É o aperfeiçoamento do caráter do cristão como referência à pessoa de Jesus Cristo. Há dois aspectos envolvidos na realidade prática da santificação. Isso aqui é muito importante você anotar. O primeiro aspecto é a purificação. Purificação é quando se expurga, se tira, se remove da nossa vida algo que não agrada a Deus das nossas vidas, da nossa prática, né? Quando você está cometendo um pecado, quando você está praticando uma atitude que não condiz com o caráter de Jesus, que não condiz com o padrão de Deus, você se santifica purificando-se, tirando da sua vida aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor. O segundo aspecto da santificação é a consagração. Consagração é quando acrescentamos à nossa vida aquilo que agrada a Deus, né? Quando você assume compromissos, relacionamentos, você absorve para a sua vida, você incorpora na sua prática cristã aquilo que agrada a Deus. Amar o irmão, perdoar, compreender, visitar, orar pelos outros com muita sinceridade. Isso é consagração da sua vida. Então é muito interessante você observar isso. Purificação é o lado negativo, digamos assim, porque é tirar, é expurgar, é libertar-se daquilo que não agrada a Deus. É cortar na sua própria vida aquilo que não condiz com o caráter e o padrão de Cristo Jesus. E consagrar-se é a santificação, incluindo na sua vida práticas, princípios, valores que estão dentro do propósito de Deus, dentro do caráter de Cristo para as nossas vidas. Isso está claramente descrito em 1 Pedro 3, versículo 11. Apartar-se do mal e fazer o bem. Né? Apartar-se do mal é purificar-se. Tirar a aparência do mal, tirar a prática, o pecado, a mentira, o dolo, né? E fazer o bem, praticar o bem, consagrar-se.
Veja, se uma pessoa afasta-se do mal, mas não se envolve com o bem, logo ela cairá na prática do mal novamente. O homem, o cristão, a mulher, deve afastar-se do mal, apartar-se do mal e envolver-se com o bem, se comprometer com o bem, com o caráter de Jesus e as práticas do Evangelho de Cristo Jesus. Basicamente, isto é a visão da santificação cristã. Existem alguns erros sobre a santificação que nós precisamos também considerar, aprender e conhecer. O primeiro erro é chamado legalismo. O que é o legalismo? É a produção de regras, mandamentos e ordenanças dos homens na tentativa de ser mais santo. Veja, é um erro de compreensão da santificação, o legalismo. O que é o legalismo? É a produção de regras, mandamentos, ordenanças dos homens na tentativa de ser mais santo. Foi veementemente condenado por Jesus em Mateus 23, versículo 4. Jesus disse: façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, porque eles atam fardos pesados sobre as pessoas. Quem eram eles? Os fariseus, os legalistas. Eles aumentavam as ordenanças, as regras, os mandamentos, as tradições, de tal forma que a santificação se degenerava, a santificação se tornava uma obediência ao homem, obediência às regras humanas e não obediência a Deus. Por isso Jesus condenou veementemente, com veemência, a prática do legalismo. Porque santificação não é obedecer regras, mandamentos que estão no papel. Santificação é obedecer a lei escrita pelo Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. Ser legalista é pesado, é difícil. Ser santo é graça de Deus na sua vida. O segundo erro acerca de santificação se chama misticismo. O que é o misticismo? É espiritualizar, valorizar aquilo que não tem nenhum valor espiritual. Revestir-se de uma autoridade inexistente, achando-se mais importante do que os outros. Em Atos 8, versículo 10, a Bíblia fala que houve um homem na cidade de Samaria que passou a ser conhecido como a virtude de Deus, o poder de Deus. Mas quando Paulo e Silas, quando Filipe esteve em Samaria e repreendeu o espírito imundo que estava naquele homem, que era Simão o mágico, ele foi imediatamente esvaziado do poder, porque era um poder místico, era mágica, era fama, era poderes atribuídos pelos homens a ele. O misticismo acontece quando a gente valoriza espiritualmente uma coisa que não tem valor espiritual. É como se eu dissesse: se você pegar esse celular e colocar na sua cabeça a noite toda, você vai ser curado, você vai ser santificado. Não, o celular não tem poder nenhum, irmãos. Lembra quando umas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam a Bíblia aberta na estante no Salmo 91 a noite toda para guardar a casa dos demônios? E na maioria das vezes, os crentes que assim o fazem, que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, se você não sabe nem o que está escrito no Salmo 91, não vai ter poder nenhum deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. O poder está em você crer no que está escrito no Salmo 91. É você confiar na palavra de Deus que está no Salmo 91. A Bíblia em si, a Bíblia fisicamente é um livro, como outro qualquer. Pode ser queimado, pode ser jogado no lixo, mas quando você crê naquilo que ela ensina, quando você lê a palavra de Deus com reverência, o verbo se faz carne na sua vida. Aí sim. Então, santificação não é mistificar-se, não é vestir roupas longas, escandalosas em demasia,
mistificar, amado. Santificação não é mistificação, não é você andar de uma maneira que parece espiritual. Paulo escreveu a Timóteo que algumas pessoas têm aparência de piedade, mas negam-lhe o poder, negam a sua eficácia. Então, santificação não é misticismo. Misticismo é uma aparência de santidade que não condiz com a espiritualidade, a verdade da vida da pessoa. Os fariseus, eles amavam as saudações nas praças, eles esticavam os filactérios, eles esticavam as roupas, né? Eles esticavam e levavam fitas decorativas para dizer que eram mais santos, eram mais autorizados. Isso é misticismo. Isso não é santificação. Outro erro acerca da santificação é a arrogância, a vaidade espiritual, que se define como arrogância espiritual. O pior tipo de orgulho foi denunciado pelo próprio Cristo Jesus na cidade de Cafarnaum. A vaidade acontece quando uma pessoa recebe um dom, recebe uma oportunidade, recebe uma graça de Deus e, ao invés de tornar-se mais humilde, de tornar-se mais servidor, de se santificar, se torna vaidoso, se torna arrogante, começa a andar em cima do salto, sabe? Começa a andar como se fosse uma pessoa diferente de todas. Isso é vaidade, narcisismo, arrogância. Como o fariseu que orava, não sou igual a esses publicanos, eu jejum, eu oro, eu dou o dízimo, eu oferto. As oportunidades que Deus dá às nossas vidas não devem alimentar orgulho ou vaidade. Você pode parecer santo e no final não ser santo. É apenas vaidade, é apenas arrogância, é apenas aparência. A santificação, ela não é arrogante. A sabedoria de Deus não é arrogante. Então, querido, santificação não é vaidade, é humildade. É o contrário. Santificação é humildade, é dependência de Deus. Há um outro erro que nós colocamos na sua apostila, que algumas pessoas costumam confundir santificação com isolacionismo. E o que é isolacionismo? É a busca de alguns que adotam comportamento do isolamento, afastando-se de tudo que não é religioso ou espiritual. Que não é religioso ou espiritual. O que quer dizer isso? É a pessoa que se afasta da família, que se afasta dos colegas de trabalho, que se afasta dos amigos, que se afasta de tudo. Às vezes nem é necessário, às vezes nem é exigido por Deus. Se afastar da família, se você quer ganhá-los, dos amigos, se você quer evangelizá-los, não é santificação. Essa atitude de isolacionismo, anota isso aí, foi que levou à criação dos mosteiros, foi que levou à aparição dos eremitas, daqueles homens que moravam em cavernas, e depois os católicos romanos, os líderes, criaram os mosteiros, onde se isolavam de tudo e de todo para se santificar. Alguns líderes religiosos achavam que o pecado estava na sociedade, então eles se afastavam da sociedade, se escondiam nos mosteiros, e o que aconteceu? Os mosteiros, muitos deles, se tornaram antros de pecado, antros de devassidão moral, sexual, porque o pecado está na sociedade por aquilo que o homem é. O homem pode se esconder numa caverna, se isolar num mosteiro, se trancar numa igreja, o pecado ainda está lá, porque o pecado está nele, naquilo que ele é. Então, o isolacionismo, se afastar das pessoas, não vai te tornar mais santo. Jesus, alguém tem dúvida que ele era santo? E ele comia com publicanos, ele sentava à roda dos fariseus, dos publicanos, conversava com eles.
de pecadores, pessoas comuns que eram consideradas pecadores, sentou no poço de Jacó em Samaria para conversar com a mulher samaritana de uma vida extremamente duvidosa. Jesus ficou sozinho com a mulher adúltera em João capítulo 8. Quer dizer, a santificação, aleluia, é uma blindagem. A santificação é uma graça superior que te permite se relacionar com os pecadores sem se contaminar com os pecados deles. Então, santificação não é isolacionismo. Pare com essa coisa de querer deixar de estudar, querer deixar de trabalhar, querer deixar de se relacionar com a família, de brincar com os irmãos, os familiares, né? Evitando aquilo que é pecado, evitando aquilo que traz escândalo. Claro, né? Se vão beber, você não bebe, pede a Coca-Cola, pede o suco. Né? Se vão para algum lugar que realmente traz aparência do pecado, você pede licença, mas você mantém o contato, a comunhão com eles para evangelizá-los e ganhá-los para Jesus. Ora, amados, santificação é caráter. E caráter não foge, não se isola. Ele vive, convive, mostrando a força daquilo que você é em Cristo Jesus. O que é santificação? Vamos definir de maneira clara o que é santificação. Santificação definida. Santificação é chamado de Deus. Anota isso aí para a gente poder colocar na prova. Santificação é chamado de Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4 e 7. Deus chama cada crente a perseguir o aperfeiçoamento da fé e do caráter. Santificação é chamado de Deus. Todo crente é chamado a ser santo, a se separar das obras infrutuosas das trevas e a buscar o caráter, o aperfeiçoamento, a santificação na sua vida. Ser mais semelhante a Jesus. Ser mais puro e também ser mais acessível, amoroso, perdoador, como Cristo é na sua essência. Segundo lugar, santificação é mandamento de Deus. Opa! Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, santificação não é uma opção. Santificação não é uma alternativa. Santificação é um mandamento. Ah, não, só tem que se santificar o pastor, o pregador, o cantor, o profeta. Não. Todos os crentes receberam a ordem de Deus da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem se santificar, não há como entrar na presença de Deus. Deus ordena a santificação do seu povo para que possa estar na sua presença. O sumo sacerdote, no santo dos santos, assim deve ser a vida do cristão, né? Se preparando, se consagrando, se purificando. Aleluia! O Espírito Santo te revela algo que não está agradando a Deus na sua vida e imediatamente você vai se purificar disso para entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote não poderia entrar no Santo dos Santos em pecado. Ele seria imediatamente fulminado, seria morto. Assim, um cristão não pode andar na presença de Deus com uma vida cheia de pecados, cheia de impurezas, cheia de injustiça. A ordem de Deus é seguirmos a paz com todos e a santificação. Em terceiro lugar, mais do que óbvio, santificação é a vontade de Deus. É o que Deus quer para a sua vida. 1 Tessalonicenses 4 e 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da fornicação. Olha só. E aqui há uma exortação específica a Tessalônica de que se afaste da fornicação, né? A fornicação era o pecado sexual
de solteiros. O abrasamento, né? O abrasamento, prostituição de solteiros, né? A prostituição de pessoas casadas se chama adultério, mas a prostituição de pessoas solteiras se chama fornicação, abrasamento, né? E aí Paulo escreve aos Tessalonicenses que a vontade de Deus, o querer de Deus é que a igreja seja santa, não esteja envolvida em negócios espúrios, não esteja envolvido com mentiras, não esteja envolvido com calúnias e nem com a prostituição do seu caráter moral, ético, financeiro, mas se santifique. Deus deseja ver cada crente zelando pela sua fé, vivendo segundo a soberana vontade de Deus. Lá em Romanos 12:1 diz que nós devemos viver e conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é verdade? Outro ponto que define a santificação, nós vamos aprender aqui, santificados por outros. Nós devemos nos santificar por outras pessoas. Em João 17:19, a Bíblia diz que isso é possível. Jesus disse: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O sentido de santificação nessas palavras é consagrar-se, separar-se para a oração e jejum em finalidade e intenção de outras pessoas. Jesus fazia isso na intenção de despertar e santificar cada discípulo. Então é interessante aprendermos a nos santificar pelos outros. Lembra que a Bíblia, eu vou citar daqui a pouco, né? Mas Jesus se santificava para fortalecer os discípulos. Você pode se santificar pela vida da igreja, pela vida de crentes que estão fracos, pela vida dos seus familiares. Você se consagra, ora, jejuma, busca a Deus na intenção daquelas pessoas e a bênção de Deus será sobre elas. A Bíblia chega a dizer que o marido é santificado pela esposa. 1 Coríntios 7,14, irmãos. Deixa eu anotar aqui, ó. Né? 1 Coríntios 7,14. O marido descrente é santificado pela mulher. A mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Né? Se o marido é crente ou a esposa, e ela se santifica, ela ora, ela se consagra, ela busca a Deus pela sua família, seu marido e seus filhos são santificados. A Bíblia diz isso. São separados por Deus. Deus tem um propósito especial com eles por causa da sua santificação. O sentido de santificação nesse texto fala de proteção, de livramento e libertação, pois do contrário, toda a casa seria contaminada pelas maldições que há no mundo. Isso é muito importante saber, que nós podemos nos santificar como bênção, proteção, livramento para outras pessoas. Em último lugar, vamos dar uma olhada aqui nos agentes de santificação, porque aí você pergunta, como eu posso me santificar? Né? Como eu posso me santificar? O primeiro instrumento de santificação, eu venho falando nessas aulas que a palavra de Deus, o Espírito Santo, está presente em tudo que diz respeito à salvação. E não é diferente na santificação. A palavra santifica. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 5:26 diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você é confrontado pela palavra, cada vez que a palavra de Deus é ministrada na nossa vida, o Senhor nos santifica. Alguma coisa na nossa vida aprendemos que precisa ser melhorada, né? Quando a gente ouve o pastor pregar sobre perdão, meu Deus, mexe o coração da gente. Parece que há sempre alguém que a gente deve perdoar, que a gente deve pedir perdão. Quando a pregação é sobre o amor de Deus, somos tão confrontados que parece que sempre estamos aprendendo e nunca chegamos
a perfeição do amar, do perdoar, do compreender os irmãos. Não é verdade? É o confronto, é a santificação pela palavra de Deus. O segundo elemento envolvido na santificação é o sangue de Jesus. Hebreus 13, verso 12 diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Para santificar pelo seu próprio sangue. O sangue de Jesus nos purifica. Se nos purifica, ele nos santifica. Porque não é apenas deixar as práticas, é ser purificado na minha alma, na minha consciência, na minha vida, de toda a injustiça. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Sabe, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, um hino muito antigo da harpa cristã, 291, diz: da cruz me vem graça e luz, santificação pelo sangue do Cordeiro de Deus. Sabemos que o sangue de Jesus, a cruz, representa o sacrifício do Cordeiro de Deus. E é nele que somos santificados. O terceiro agente da santificação é o Espírito Santo. Olha o que diz 1 Coríntios 6 e 11 e Gênesis 17, 1. Nós vamos ver. É o que mais alguns... E é o que alguns têm sido. 1 Coríntios 6 e 11. E é o que alguns têm sido. Haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. O versículo 10 de 1 Coríntios 6 fala dos pecados da vida anterior, da nossa vida de ignorância. Foram mentirosos, roubadores, arrogantes, mas haveis sido lavados, santificados, justificados no nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, a Bíblia diz que nós somos santificados pelo Espírito Santo, transformados de glória em glória na mesma imagem do Espírito Santo. Gênesis 17, 1, está aí na sua apostila, e Gênesis 17, 1, é um texto muito interessante. É um texto que fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. A ordem de Deus a Abraão e que serve para nós hoje. Anda na minha presença e ser perfeito. Veja, muitas vezes nós invertemos a ordem de Deus. Ser perfeito para andar na minha presença. Mas a perfeição, o aperfeiçoamento, a santificação, não é o homem que produz, é Deus que faz. Então a ordem de Deus é: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, anda na presença de Deus e serás aperfeiçoado, serás santificado, serás transformado. Não é se aperfeiçoar, não é se santificar para andar na presença dele. É anda na presença dele e deixa ele santificar a sua vida. Lucas 19 diz que Zaqueu nem conseguiu andar com Jesus e já foi se convertendo. Andar na presença de Jesus nos converte, nos purifica, nos santifica e nos salva. Amém? Deus abençoe, estuda novamente essas verdades, resolva os exercícios e vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp do professor, tá certo? Vamos aprofundar o conhecimento da santificação, aprendendo que vem muito mais de Deus do que nós mesmos. Tem a nossa participação, mas é obra divina na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos, fica na paz, na graça do Senhor. Até a próxima aula do módulo 5, Conhecendo a Salvação.